Gente, bom dia, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre o medo. E eu vou falar sobre o medo emocional. O medo do ontem, lembra do ontem que a gente falou sobre não conseguir falar não? Muitas pessoas eu percebi que não conseguem falar não por medo. Medo de decepcionar o outro, medo de parecer chata. É um medo que é o que a gente chama de medo emocional. O medo emocional, ele é um medo que aprisiona muita gente. O medo emocional, ele é um medo que ele só existe na nossa emoção. O medo, ele é uma emoção, né? Mas o emocional, ele é um medo que ele não representa um perigo, porque o medo mesmo, ele vem de uma necessidade da gente se proteger. Então, o medo, ele é importante para nossa sobrevivência. Por causa do medo, a gente não se coloca em risco, a gente cuida ou a gente deveria cuidar, né, da própria vida, né? E esse medo, ele traz pra gente uma proteção. A gente sentir medo traz pra gente uma proteção. Então é por causa do medo que eu não saio na rua de madrugada andando por aí, porque eu tenho medo de ser assaltada, tenho medo de acontecer um acidente, tenho medo de várias coisas. Então o medo, ele protege. Só que o medo emocional, ele não protege, ele aprisiona, ele tranca você numa situação onde você acredita que você está protegida porque você tá com medo, e aí você não consegue viver a sua vida. Então, aquele medo de dirigir, por exemplo, né? O medo de dirigir é aquele medo que você tem de colocar a sua vida em risco, só que você acaba se aprisionando numa situação. O medo de decepcionar alguém, você tem medo não de colocar sua vida em risco, mas de acontecer alguma coisa, que é esse medo emocional. O medo, ele é uma emoção, mas existem dois tipos de medo. O medo que realmente coloca você numa situação de perigo e o medo que aprisiona você por uma condição emocional. É como se você tivesse medo de ser você mesmo. Esse medo emocional, gente, ele traz pra gente um aprisionamento, porque a gente fica com aquela sensação de medo. E eu quero que vocês entendam que esse medo emocional, ele não é um medo real, porque ele não representa um perigo. O medo que representa um perigo é o medo que coloca a sua vida em risco. O medo que não coloca a sua vida em risco, gente, vocês precisam aprender a enfrentar, a entender, a fazer a leitura de que esse medo, ele só está ali para te limitar, para limitar algumas ações suas, para que você não se sinta tão exposta, entendeu? Esse medo, ele vem muito de uma cultura, ele é um medo que ele é inserido dentro do nosso comportamento através de algumas falas. Então não vai fazer isso porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Gente, esse vai acontecer é uma adivinhação. Então a pessoa acredita que sabe o que vai acontecer se alguma coisa, se ela falar não, ou se, por exemplo, ela ficar com medo, o medo de dirigir, por exemplo. Ela acredita que vai sofrer um acidente, ela acredita que a vida dela está em risco. Mas esse medo, ele é só um medo emocional, é uma preocupação que vocês precisam entender sobre que medo que representa um risco de vida e que medo que é só um bloqueio mesmo, que você não consegue seguir em frente. Eu tô falando isso do medo hoje porque eu percebo que as pessoas sofrem muito com esse sentimento, que é um sentimento que eu considero distorcido, porque o medo mesmo, gente, ele só serve para cuidar, para que a gente não coloque nossa vida em risco. E você falar não para alguém não vai te colocar em risco de nada, muito pelo contrário. O falar não é você conseguir trabalhar as suas próprias emoções de uma forma positiva para você. Eu não quero que vocês entendam o medo emocional como algo que coloque a sua vida em risco. Então, a partir de hoje, eu quero que vocês comecem a entender que tipo de medo é esse que eu tô sentindo. E assim, até teve uma seguidora que colocou coloquei ontem, né, uma resposta sobre o não dizer não causar um pânico. Por quê? O pânico, ele é um transtorno relativamente ansioso, relativamente não, ele é ansioso, mas ele vem
do sentimento do medo. A pessoa que tem pânico, ela tem medo de acontecer alguma coisa. Eu tive uma paciente que tinha medo de chuva, medo assim de quando começasse a chover, ela acreditava que o mundo ia acabar, entendeu? É um medo que a gente perde o nosso controle. E aí é um medo emocional, tá? Tinha acontecido um episódio na vida dela, que não veio ao caso agora, mas é um medo que ele tem um porquê. E por que o não tem a ver com pânico? É o medo de dizer não. Então, o nosso corpo entende aquilo, ele faz a leitura do medo ser algo perigoso, ele não faz a leitura do medo ser algo limitante. Então, quando você sente medo de dizer não, medo de fazer alguma coisa, o nosso organismo faz a leitura do perigo, ele solta, né, no nosso corpo os sinais de que você tá com perigo, tá em perigo. Aí vem os sintomas do pânico, que eu vou falar pra vocês amanhã, ok, gente? Mas hoje eu quero que vocês trabalhem